Boa noite, gente. Gostaria de dizer que eu também gosto de estar aqui. Quando o Marcelo me pediu, para trazer essa reflexão nessa noite, eu comecei a pensar, a refletir um pouco, e eu me lembrei que há muito tempo atrás eu assisti um programa do Jô Soares, não sei se vocês gostam ou não, mas também não vem a caso aqui. Mas nesse início desse programa, ele estava falando, bem no comecinho, que um diretor de uma escola mandou um e-mail para ele, que eles tinham feito uma pesquisa na escola, com crianças de 4 a 8 anos, e tinham perguntado para essas crianças, o que é o amor? E esse diretor, surpreso com as respostas, ele escreveu para o Jô Soares, mandou o e-mail, e o Jô Soares leu essas respostas nesse programa. Eu gostaria de compartilhar algumas respostas dessas crianças de 4 a 8 anos. O que é o amor? Vamos lá. O amor é quando alguém te magoa e você, muito magoado, não grita, porque sabe que isso vai ferir os sentimentos dela. Outra definição. Quando a minha avó pegou reumatismo, ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos pés. Desde então, é meu avô quem pinta para ela, mesmo ele tendo artrite. E isso é amor. Quando alguém te ama, a forma de falar seu nome é diferente. Amor é quando você oferece as suas batatinhas fritas, sem esperar que a pessoa te ofereça as batatinhas dela. Esse aí pegou a essência do negócio. Amor é quando você fala para alguém uma coisa muito ruim sobre você e você sente medo que essa pessoa não te ame mais por causa disso. Aí você descobre que ela continua te amando e te ama mais ainda. Amor é você falar para o menino, que camisa linda você está usando. Daí ele passa a usar a camisa todo dia. Durante a minha apresentação de piano, vi meu pai na plateia, me acenando e sorrindo. E era a única pessoa de quem eu não tinha medo. Quando você tem amor por alguém, seus olhos sobem e descem e pequenas estrelas saem de você. Nossa, isso é romântico demais. Você sabe o que é amor quando seu cachorro lambe a sua cara, depois de você ter deixado ele sozinho o dia inteiro. E por fim, Jesus podia ter dito palavras mágicas para os pregos caírem do crucifixo, mas ele não disse. E isso é amor. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês algumas definições de amor, com certeza cada um de vocês daria uma delas, não tão boas quanto essas crianças. Mas com certeza todos nós conseguiríamos definir um pouco, o que é o amor para a gente. E todas essas definições, tudo isso, todas essas frases que essas crianças disseram, mostra alguma faceta do que é o amor. O amor que não espera nada em troca, o amor que lança fora todo medo, o amor que nos aceita e aceita até as nossas partes feias, ou inclusive as nossas partes feias. O amor que se doa sem esperar nada em troca, o amor que cuida, o amor que inspira. Mas eu quero me concentrar nessa noite, nessa última declaração. Jesus não desceu na cruz. A graça dele é maior, é mais potente. E é a mais arrebatadora história de amor, exemplo de amor, atitude de amor que a gente poderia esperar. O amor de Cristo, o próprio Deus, é a plenitude de tudo que é o amor. Todas essas definições que essas crianças deram cabem em Deus, porque Ele é a essência, Ele é o amor na sua forma plena e mais cabal. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos vários momentos em que esse amor perfeito encontra seres humanos como nós. E por isso que Jesus ele não desceu da cruz. Porque esse amor precisava nos encontrar. Precisava encontrar nós, seres humanos,
imperfeitos, mortais, carnais, falíveis, confusos, inimigos, como nós cantamos domingo passado aqui. O amor de Deus, ele precisava nos encontrar. E eu quero falar agora de uma história em especial, de um homem que foi encontrado pelo amor. E a partir desse encontro, tudo se fez diferente. A partir desse encontro, eu quero refletir com vocês algumas facetas desse amor de Deus. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 1 a 19. Tenho certeza que é uma história bem conhecida de todos. Então vamos lá. Livro de Atos, do capítulo 9, os versículos 1 a 19. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levanta-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias. Imponha-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Olhando para a experiência de Saulo, nós conseguimos perceber algumas coisas. Eu queria refletir com vocês algumas coisas. Esse encontro que Saulo teve com Cristo, esse encontro que Saulo teve com o amor. A primeira coisa é que o encontro com o amor, ele nos constrange. No versículo 4, Jesus encontra Saulo e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante que Cristo, ao encontrar com Saulo, ele faz uma pergunta a ele. Cristo faz com que Saulo reflita, faz com que Saulo olhe para dentro de si mesmo e procure encontrar dentro de si o propósito. Procure encontrar dentro de si as respostas, o porquê. Por que você tem me perseguido? Cristo faz com que Saulo olhe para o seu coração e sonde o seu coração
e repense as suas escolhas, repense as suas atitudes, repense o porquê, o seu propósito. O amor perfeito, ele nos constrange a olhar para dentro de nós mesmos e nos comparar com esse amor e falar assim, poxa, eu tenho tão pouco desse amor em mim, eu tenho tão pouco desse Cristo em mim. Quando o amor ele nos encontra, ele nos faz repensar a forma como temos conduzido as nossas vidas. Ele nos faz repensar aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos decidido, aquilo que nós temos escolhido. Quando nós encontramos esse perfeito amor, nós conseguimos olhar para nós e ver as nossas imperfeições, e ver as nossas falhas, e ver as nossas deficiências, ver os nossos erros, ver a nossa tendência para o mal. Quando encontramos o perfeito amor, como eu disse, nós constatamos que nós temos muito pouco dele dentro de nós, por nós mesmos. E isso se repete em toda a Bíblia. Se nós olhamos a história de Zaqueu, quando Cristo encontra Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu faz ao encontrar o Cristo, a receber esse amor, a encontrar com esse amor, é olhar para dentro de si mesmo e falar, eu tenho feito errado. Eu tenho roubado, eu tenho agido de má fé, eu tenho sido corrupto. Quando Isaías encontra a Deus num alto e sublime trono, Isaías fala assim, eu sou impuro, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, minhas atitudes são impuras. Quando Cristo encontra a samaritana no poço, Cristo faz uma pergunta a ela. E ela olha para a sua situação, ela olha para a sua vida e fala assim, eu tenho feito escolhas erradas, eu tenho vivido de maneira não boa. Quando Cristo encontra Pedro, depois de Pedro ter negado, Pedro é surpreendido, Pedro é constrangido com a pergunta, Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Ao longo de toda a Bíblia, nós vemos esse perfeito amor encontrando pessoas, constrangendo pessoas. E é muito interessante que Jesus ele não chega aniquilando Paulo, ou no caso aqui Saulo, ou aniquilando Zaqueu, ou culpando Isaías, ou gritando com a samaritana. Jesus ele não chega rejeitando, oprimindo. Jesus ele chega com um convite. A pergunta que Cristo fez a Paulo incluía misericórdia, incluía amor, incluía transformação, incluía a oportunidade de repensar, de refletir, de agir diferente, de se arrepender, de mudar, de tomar um novo caminho, de conversão, de sair de um caminho e passar para outro caminho. Jesus, logo de cara ali com Saulo, ele estabelece uma relação de amor com ele. E é como se a gente ouvisse Cristo falando, Saulo, eu sei que você me persegue. Saulo, eu sei que você me odeia. Mas Saulo, eu não te odeio. Saulo, eu te amo e eu tenho uma missão para você, Saulo. Eu sei que quando você olha e você me persegue, você mata os cristãos e você leva as pessoas presas, independente se é homem, se é mulher, se é criança, você odeia a Cristo, você me odeia. Mas Saulo, eu te amo e eu quero te dar uma nova oportunidade. E eu quero que você sonde o seu coração. Paulo, eu sei que você está cheio de autojustificação, de autojustiça. A justiça própria de Paulo era muito elevada. Paulo era um fariseu. Paulo cumpria a lei ao rigor. Mas a autojustiça de Paulo não era suficiente. Ele precisava encontrar esse amor que nos dá a chance de arrependimento. Ele precisava encontrar esse amor para compreender que não importa quão bom a gente tem de ser, a gente precisa desse amor em nós para que a gente consiga, de fato, viver uma vida diferente. E Paulo, durante toda a sua vida, depois, inclusive, né, de convertido, depois de missionário, ele tinha essa consciência desse amor constrangedor de Deus. Porque em várias passagens, em 1 Coríntios, Paulo fala, eu esmurro meu corpo e reduzo ele à servidão.
Em Romanos fala, porque o bem que eu faço, o bem que eu desejo, esse eu não faço. Eu faço o mal que eu não quero eu faço, eu continuo fazendo. Em 1 Timóteo fala, Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, do qual Paulo, eu sou o pior. Quando Paulo encontrou o verdadeiro amor, o perfeito amor, o pleno amor, o amor incondicional de Deus, Paulo conseguiu olhar para dentro de si e perceber o quanto ele precisava, ele necessitava desse amor para transformar a vida dele. Assim como quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós precisamos nos converter diariamente a esse amor. E enquanto eu li esse texto, eu fiquei pensando qual seria a pergunta que Cristo me faria. Porque eu tenho certeza, né, que Cristo, o Espírito Santo, todos os dias nos faz perguntas. Para a gente repensar as nossas atitudes, repensar as nossas decisões. Talvez Cristo estaria falando, Tuane, por que você tem sido tão egoísta? Tuane, por que você tem deixado, você tem vivido como se eu não existisse? Por que você tem decidido as coisas sem me procurar? Tuane, por que você não tem cumprido o seu chamado? Se coloque no lugar de Paulo, deixe esse amor encontrar você e deixe que o Espírito Santo faça essa pergunta para você. Qual seria a pergunta que esse amor constrangedor estaria te fazendo nessa noite? Mas o texto também não para por aí. Como nós dissemos, Saulo era um homem violento, ele era perseguidor de cristãos. Ele era um fanático religioso, ele colocava a verdade em que ele acreditava acima das pessoas. Ele não se importava, ele não tinha misericórdia. Mas o amor encontrou a Saulo. E a segunda questão que nós pensamos, que eu quero refletir com vocês, é que o encontro com o amor nos mostra que os nossos erros não definem quem nós somos. Os nossos erros, a nossa culpa, o nosso pecado, os nossos vacilos, os nossos tropeços, não definem quem nós somos. Apesar de toda a crueldade de Paulo, Cristo deu uma segunda chance. E assim também Ele nos dá. No versículo 21 que nós lemos fala, o povo se mostrava redil. Na verdade o versículo 21 a gente não leu, é um pouquinho depois. O povo se mostrava redil sem saber se podia confiar em Paulo. Pois diziam, não é este homem que odiava os cristãos em Jerusalém? Ele não veio aqui para fazer o mesmo, nos prender e levar a Jerusalém? Condenar a presença dos sacerdotes? O próprio Ananias, quando Jesus fala com Ananias, Ananias, vai lá orar por Saulo. Ananias fala assim, o quê? Eu vou nada. Vou nada porque esse homem vai me matar. Porque esse homem veio aqui para destruir os cristãos, ele veio para prender todo mundo. E a resposta de Ananias ao chamado de Jesus para orar por Saulo, nos leva a pensar que o que Ananias estava falando é, esse homem não merece. Esse homem não merece perdão, esse homem não merece graça, esse homem não merece compaixão. Eu não vou me aproximar desse homem, porque esse homem mata com crueldade e persegue com maldade. Eu não vou dar uma segunda chance a esse homem. Eu não vou agir com graça, com compaixão a esse homem. Mas Jesus insiste, Ananias, eu tenho um plano na vida desse homem. Vai lá. Aos olhos humanos, provavelmente, Paulo nunca se tornaria um apóstolo. Nunca conseguiria ser o pregador desse amor. Mas a gente esquece que nós temos dificuldade em perdoar, nós temos dificuldade em amar, em dar segundas chances. Mas Cristo não. Ele é o Senhor da segunda chance. Ele é o Senhor que transforma as realidades. Calvino fala sobre Paulo, que o amor de Deus é visto não apenas porque um lobo, como Paulo, tão cruel, foi transformado em ovelha, mas porque ele foi transformado em pastor de ovelhas. A transformação de Paulo, a segunda chance de Paulo, foi tão grande que Paulo passou de lobo, de perseguidor, a porta-voz do amor, da ressurreição, da graça, da misericórdia, da compaixão e do arrependimento. Paulo teve sua vida completamente transformada por esse amor.
E Paulo tinha consciência de que foi pela graça que isso aconteceu. Quando nós pensamos em Paulo, a primeira coisa que vem na nossa mente não é que Paulo foi um perseguidor, mas que Paulo foi o homem que mais escreveu cartas no Novo Testamento, foi o homem que mais plantou igrejas, foi o apóstolo que mais ensinou, foi o apóstolo que levou o evangelho para fora dos muros do judaísmo. Foi o homem que pregou sobre o amor de Deus, foi o cara que escreveu sobre 1 Coríntios 13, o amor é paciente, é benigno, é bondoso, lança fora todo medo. Quando nós pensamos em Paulo, nós pensamos no grande missionário. Nós pensamos numa pessoa cheio do Espírito Santo e que negava a si mesmo todos os dias para levar o evangelho a quem precisasse. E é isso que o amor de Deus faz. O amor de Deus redefine quem nós somos. Ele transforma, ele muda a nossa realidade. O profundo amor de Deus mudou radicalmente a vida de Paulo. E quando nós olhamos para a Bíblia, ele muda a vida radicalmente de quem quer, de fato, encontrar esse amor. E é isso que o amor de Deus quer fazer por nós. Mudar radicalmente a nossa vida, mudar radicalmente a nossa história. Nos fazer trocar as nossas prioridades. Paulo ia aos judeus, aos sacerdotes, pedir autorização para matar os cristãos. Mas depois de encontrar esse amor, Paulo ia aos judeus para que os próprios judeus morressem para si mesmos e renascessem em Cristo. A culpa, o julgamento, tanto dos nossos próprios erros, né? A culpa, e quando nós erramos nós temos culpa e nós mantemos essa culpa, e quando o outro erra a gente julga e mantém esse julgamento nas pessoas. Então a culpa e o julgamento, ele nos amarga a alma. Ele nos torna cheios de complexos, ele nos faz sentir impostores, ele nos faz buscar autojustificação. Mas quando a gente deixa o amor de Deus, o perdão de Deus invadir as nossas vidas, quando nós deixamos esse amor nos encontrar, as nossas feridas são limpas e a nossa história é transformada. E, por fim, a história de Saulo, ela nos mostra que o encontro com o amor nos chama a encontrar outras pessoas que precisam do amor, assim como nós precisamos. O encontro com o amor nos chama a ser como Paulo e a pregar esse evangelho. Versículo 15 fala: mas o Senhor disse a Ananias: vá a este homem, ele será meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. E Paulo, em suas próprias palavras, em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo afirma: ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário para alcançar todo tipo de gente, religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa. Eu não adoto o estilo de vida deles, mantenho o meu comportamento baseado em Cristo. Mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Da mesma forma que Paulo perseguia e matava, sem distinção, homem, mulher, livre, escravo, Paulo também pregava o evangelho com esse mesmo ímpeto. Paulo também pregava o evangelho para religiosos, não religiosos, para livres, para servos, para escravos, para qualquer tipo de gente. Não somos nós que escolhemos para quem nós devemos pregar, porque é a ordem de Cristo, porque o amor, porque Cristo nos chama para pregar em tempo e em fora de tempo. Ele nos chama para pregar por pessoas que nós gostamos e pessoas que nós não gostamos, porque é isso que o amor faz. O amor vai ao encontro de quem a gente gosta e de quem a gente não gosta.
sem distinção. O amor, esse encontro com o amor, nos gera uma servidão filial. Nós obedecemos, nós pregamos, nós vivemos, nós nos esvaziamos, nós tomamos a nossa cruz, não porque nós temos que fazer, não porque é uma regra, não porque é o certo a fazer, ou porque nós queremos garantir o nosso lugar no céu, então isso a gente vai fazer. Não, a gente faz isso porque o amor nos chamou a fazer isso. Porque o profundo amor que nos alcançou também precisa encontrar outras pessoas. Esse profundo amor que veio ao nosso encontro precisa também ir ao encontro de outras pessoas. Todos os dias. Nós precisamos viver por esse amor. Para que assim como nós fomos constrangidos por esse amor, outras pessoas também sejam. Para assim como a nossa culpa, o nosso fardo foi aliviado, de outras pessoas também seja. E para que mais pessoas se juntem nesse caminho conosco, para espalhar o Evangelho, da graça, da misericórdia, da transformação, do arrependimento. Então, Jesus podia ter dito palavras mágicas para os pregos caírem do crucifixo, mas Ele não disse. E isso é amor. Ele foi até o fim na cruz, para que assim como Paulo e tantos outros, e eu e você, pudéssemos encontrar o amor. Ele foi até o fim na cruz, para nos mostrar o que é o amor. Um amor que transforma, um amor que acolhe, um amor que nos faz repensar, um amor que nos dá a oportunidade de nos sondar, um amor que nos dá a oportunidade de cair de joelhos diante dele e falar assim: eu não consigo, eu preciso que você me ajude. Eu tenho tão pouco dentro de mim, de você. Que a nossa oração hoje seja mais de Cristo e menos de nós mesmos dentro do nosso coração. E que esse amor, a minha oração é que esse amor ele continue nos constrangendo, nos livrando da culpa e nos impulsionando todos os dias a amar quem diante dos nossos olhos não merece o amor. Amém? Então eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e pedisse para que esse amor sonde o seu coração e pedisse para que esse amor nos acolhesse e nos transformasse. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque não há maior amor que o seu, Deus. A profundidade do seu amor, Deus, com certeza nós nunca conheceremos esse amor de forma plena. Mas, Deus, aquilo que nós conseguimos provar, Deus, aquilo que nós conseguimos abrir o nosso coração para receber desse amor, Pai, que transforme as nossas vidas todos os dias. Deus, nos ajuda, Senhor, a vivermos de forma diferente, Deus, e a nos livrar, Senhor, da nossa culpa, da nossa maldade. Sem o Senhor, Deus, sem o seu amor, Pai, não há sentido nas nossas vidas, Deus. Por isso, Deus, nós queremos parar de fazer o que nós temos feito para nós mesmos, Deus. E fazer como Paulo e como tantas outras pessoas, Deus. Nós queremos viver para Ti, Deus. Nós queremos levar esse amor, nós queremos pregar esse amor, nós queremos pregar sobre a graça. Nós queremos responder sim ao Seu chamado, Deus. E viver uma vida completamente diferente todos os dias, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acolhe, mesmo diante dos nossos medos e erros, e o Senhor nos torna cada dia mais parecidos contigo, Deus, é esse o nosso objetivo sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém.